Existe uma linha muito tênue entre uma copy boa e uma copy que começa a forçar demais. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que eu fiz no meu processo, qual foi o problema que eu encontrei escrevendo a copy, começando a escrever a copy, e o que eu aprendi, qual foi o aprendizado que eu tomei para começar a refinar esse próprio processo que eu estou implementando. Nesse processo de gravar os vídeos aqui e poder postar no YouTube para documentar a minha jornada, né, principalmente com relação à criação de habilidades, implementar isso de uma forma prática e que eu possa gerar dinheiro, né, criar dinheiro. E no meu escopo da criação da habilidade eu também coloquei a questão de copy, né? Eu acho que é o core da principal intenção que eu tenho com relação a desenvolver um negócio aqui dentro do digital. Pelo meu entendimento, foi o que eu identifiquei, né, como uma habilidade primordial. Então, basicamente, a copy, a habilidade, ela é uma habilidade aprendível, né? Tu consegue, tu não precisa ter um dom para escrever. Ela tem toda uma base técnica para você adquirir, aprender e executar de uma forma que seja eficiente com relação ao que você está buscando, né? E uma das alternativas que eu encontrei para poder testar as minhas habilidades com relação à técnica de copy, tenho desenvolvido uma atividade em paralelo com relação a eu poder exercitar essa parte de copy por meio de vídeos. Eu estou postando vídeos, testando vídeos de vendas numa plataforma. Então, o processo que eu passei escrevendo a copy em si foi a parte de até quando eu posso intensificar o desejo, né, por meio do texto em si, e aí explicando como que foi o meu conflito com relação do momento de colocar em prática a copy em si, porque ela tem uma estrutura ali que você pode seguir com relação a intensificar o desejo da pessoa que vai comprar, né? Assim, a copy, ela não tem o poder de manipular a pessoa no sentido de fazer ela tomar uma ação e comprar o que eu desejo, né? Eu não tenho, isso é uma ilusão, isso não existe. O que existe é o seguinte, a pessoa ela já tem esse desejo, o público ele já tem um desejo de uma determinada compra. E o papel da copy, simplesmente ele canaliza esse desejo já existente, né? E o conflito que me deu, que realmente independente de você usar a técnica para intensificar o desejo, você sempre fica pisando numa linha muito tênue entre a verdade e a mentira, né? Então, nesse ponto, o conflito maior foi esse, o quanto que eu posso escrever no sentido de intensificar esse desejo e não tá moralmente aí pisando num terreno que isso vai fazer mal para minha alma. Você pode não necessariamente gerar um mal tão grande para a pessoa que for comprar, mas você vai estar lidando com questões muito, digamos, sombrias com relação à saúde da tua própria alma, né? O quanto que você está sujeito com relação à fronteira de intensificar um desejo e ultrapassar ele virando uma mentira, né? Isso, depois que você entende essa linha, começa a dar uma clareza que é muito fácil você realmente vender a sua alma pro diabo, né? Nessa minha rotina eu identifiquei 3 pontos muito claros que surgiram ali para mim no dia a dia, né? Que seria o processo, o mastermind e o conflito. Então, o primeiro ponto, o processo, eu parei com o improviso, eu segui ali a sugestão de pessoas que eu acessei para poder, pessoas que já estão onde eu quero chegar. Então, o que eu faço? Eu escrevo a copy, eu testo, eu gravo, eu tenho acesso sem custo com relação à grana, eu consigo testar. Eu olho a métrica desses vídeos e eu vou separando os trechos da copy com relação à retenção, né? O hook, o body e o CTA, basicamente é essa estrutura, a estrutura macro. Então eu consigo identificar por meio das métricas dos vídeos ali quando que as pessoas começaram a sair dos vídeos, né? Então eu consigo
olhar para isso e voltar para a copy em si, para o texto, e ajustar cada ponto para poder potencializar a retenção do vídeo. E principalmente chegar no CTA e fazer com que a pessoa compre o que ela já deseja, né? Porque se ela já está no vídeo, eu não vou fazer do nada magicamente ela comprar. Eu vou só intensificar o desejo e mostrar para ela aquele produto que eu estou vendendo. Obviamente, né, eu já estudei o produto, eu já sei que ele tem uma reputação digna no mercado, enfim, e a pessoa ela vai só eu vou fazer só ela encontrar esse produto. E o ponto 2, que seria o mastermind, né, que esse é um conceito que eu vi, que é uma relação de que quando duas pessoas pensam juntas, né, pensam no mesmo objetivo, elas acessam uma terceira inteligência, né? São duas inteligências, né? A cabeça de duas pessoas são duas inteligências, mas quando elas se unem pensando num único objetivo, elas acessam uma terceira inteligência, que é a questão da providência em si, né? Então, o segundo ponto, que é o mastermind, a importância de você ter acesso a essas pessoas que já estão onde você quer chegar. Então isso já é um conceito de mastermind, né? Você consegue, por meio da inteligência delas, mas com a tua contribuição, e você quer alcançar um objetivo, né? No meu caso seria escrever uma boa copy de qualidade, com uma conversão de venda, e realmente entregando um produto de qualidade para o comprador. E nessa questão do mastermind é super importante tu ter esse na tua rotina da criação de habilidade, do teu desenvolvimento pessoal, esse tópico muito forte. Então é super importante ter essa parte bem clara para você caminhar no seu dia a dia. E o ponto 3 é o conflito, né? Até onde eu posso, com a copy, alcançar, intensificar o desejo, né? O desejo da massa, e até onde é ético eu fazer isso, né? Porque intensificação do desejo, isso é uma teoria dos copywriters clássicos aí, um livro Breaking Through Advertising do Eugene Schwartz, ele traz essa teoria de que você precisa intensificar o desejo. Mas até quando é ético você intensificar esse desejo? Esse foi um conflito. O terceiro ponto foi esse para mim, né? Então eu entendi que na hora que tu está escrevendo a copy, você consegue perceber que é muito fácil você atravessar uma linha que fica um pouco nebulosa na questão de você... Tá, peraí, eu estou escrevendo algo aqui que eu tenho essa habilidade de, entre aspas, né, manipular. Aí quando eu falo manipular, a palavra no bom sentido, né, na questão de intensificar o desejo e direcionar um produto bom, de qualidade, para o desejo que esse comprador já está, para o problema que ele já quer resolver. Só que a gente começa, depois a entender as particularidades dessa ferramenta de copy, como é possível você pisar num terreno que vai corromper a tua alma, né? Eu digo no sentido assim, quando você tem um produto crível, né, um produto realmente de qualidade, que vai trazer um benefício para a pessoa, eu acho que esse problema ele é mais fácil de entender. Então você consegue trazer para o prumo o seu texto ali com relação a trazer uma coisa realmente boa, de qualidade para a pessoa. Só que você começa a refletir com o mercado e muita coisa que existe com relação a golpes, né? A gente o tempo todo tá, como eu tô nesse mercado tentando desenvolver essa habilidade com relação a uma coisa mais sólida, você começa a perceber nas redes sociais que o pessoal eles não tem limite para a questão de escrever a copy e passar, intensificar esse desejo. Só que esse desejo está sendo intensificado de uma maneira tão absurda, porque o fim da intensificação desse desejo é um produto bosta, na verdade. É um produto que ele é um golpe. Na verdade, você vai de repente fazer uma pessoa
ela já tem uma dor, né? Você intensificou a dor dela, você intensificou o desejo dela, aí você vai trazer uma ilusão para a cabeça dela, e quando ela acessar o teu produto, aí eu estou falando isso mais na linha de infoprodutos, né? Que a gente mais vê, fatura aí 10 mil em 15 dias fazendo vídeo sem precisar aparecer. Assim, a gente sabe que a grande massa não tem a claridade de que isso é uma mentira, isso não é possível, só que é nesse ponto que eu quero trazer a minha reflexão. Quando você começa a desenvolver essa ferramenta, que é o copy, né? Você começa a perceber como é fácil pisar nesse terreno e, enfim, mais pela questão e você vê esses infoprodutores que são golpistas, né? Como é fácil sujar a alma, né? Então eu fiquei refletindo nesse ponto. A pessoa ela não vai ter como que ela dorme, né? Como que ela vai continuar a vida dela sabendo que ela está vendendo uma ilusão 100% mentirosa, né? Tipo, não tem 100% mentira, ou é mentira ou não é, mas é uma ilusão que às vezes até prejudica o comprador, às vezes não, mas assim, tu tá causando mal, né? Quando tu flerta com a mentira, não tem como tu não sujar a tua alma, né? E quando esse flerte não é nem um flerte, é uma ação concreta, você age concretamente com a mentira, então a tua alma realmente vai ficar bem suja e bem danificada, né? Então na minha aplicação prática eu comecei a escrever a copy, testar, ver as métricas e ajustar conforme ali os dados em si, e é nesse processo que eu tô e é nisso que eu tô tentando aprender e me aperfeiçoar nesse ponto. Então o aprendizado que eu trago principalmente é que você precisa ter um mastermind, precisa ter acesso a outras pessoas que já estão onde você quer chegar, e você precisa ter essa questão de troca, né? As duas inteligências, como eu te falei, o conceito de mastermind, para você acessar uma inteligência maior, porque quando você tem intenção de desenvolver algo realmente concreto, algo valoroso, né, para a sua vida, né, independente do que você busque, no caminho do bem, com certeza você vai acessar a providência vai trazer essa iluminação para o teu caminho e para os teus pensamentos. Então foi esse o ponto que eu cheguei dentro desse processo. Não basta só escrever melhor, você tem que pensar melhor, né? E entender que existe um limite entre você escrever a copy, intensificar o desejo, e você ultrapassar essa barreira e começar a sujar a tua alma, né? Então se você quiser acompanhar esse processo, essa evolução natural aqui, convido a se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e me dar uma ajuda, porque eu estou construindo isso no dia a dia e espero que vocês gostem aí de acompanhar.